um alimento tão nutritivo, queridos, tão poderoso, aleluia, que vai alimentar você por muito tempo. Amém? Mas antes de eu entrar na palavra nessa noite, na palavra que eu vim preparando para essa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 122. Eu não sei, queridos, o que pode estar tentando roubar a sua alegria, mas eu quero dizer uma coisa para você: o diabo, ele não pode roubar a sua alegria, porque não foi ele que te deu. Amém? O diabo não pode roubar a sua alegria, porque não foi ele que te deu. É propriedade sua agora, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Sabe, queridos, quanto mais eu me aprofundo nos salmos de Davi, inclusive naquilo que Davi escreveu, e conheço um pouquinho mais da vida dele, eu começo a entender o porquê que a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, queridos, ele era um rei. Amém? Havia sinceridade no coração dele, havia devoção. Sabe, queridos, a posição não mudava Davi. Ele era adorador lá quando era jovem ainda, quando estava apacentando as ovelhas. E continuou sendo adorador quando ganhou lá, quando fez parte do exército, quando derrotou Golias, e quando ele foi rei, queridos, ele continuou sendo adorador. Problemas, desafios, circunstâncias surgiram contra Davi, mas ele continuou sendo adorador. Amém? Sabe, queridos, nós devemos blindar o nosso coração e guardar o motivo, queridos, da nossa alegria, para que Satanás não venha tentar, porque ele não pode roubar aquilo que ele não deu. Satanás não veio para dar alegria, ele veio realmente para dar tristeza. E sabe que se tem uma maneira de nós nos levantarmos contra ele, é quando mesmo diante da circunstância, nós olhamos assim, apontamos o dedo e damos uma risada, uma gargalhada. Chegou atrasado Satanás. Amém? Aleluia. Quando Davi se deparou, que eles viu que Golias estava escarnecendo do povo de Deus, Davi viu que ninguém se levantou, mas Davi falou assim: eu vou. E Davi era o menor dentre eles, não estava nem alistado ali, não era nem para estar ali, foi levar comida para os irmãos que estavam servindo ali no exército. Mas quando Davi viu o gigante escarnecendo da palavra do povo de Deus, quando ele viu o gigante escarnecendo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele se levantou. Ele falou: não, eu não aceito isso. Amém? E aí ele pega e se oferece para o rei Saul e fala assim: eu vou contra esse gigante, eu sei que eu vou vencê-lo. Mas como assim? Tentaram até botar armadura nele, mas não coube ali, não deu certo. Sabe, queridos, se você tiver um coração acertado, se você tiver um coração blindado como um verdadeiro adorador, não importa a circunstância, queridos, você mesmo, do seu jeito, você mesmo, com um coração acertado e sincero, você derruba gigantes. Não precisa nem da armadura de Saul, não precisa, você derruba, se você tiver com o coração acertado, se as circunstâncias não mudarem você. Imagina, né, o gigante ali afrontando. Talvez alguns ali do exército, até de Israel, de certo, saíram correndo, chorando pelos cantos. Agora que nós vamos morrer, escarnecendo. Mas Davi falou: eu vou. E quando Davi se depara com o gigante, ele diz assim: olha, você vem a mim com escudo, com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado contra você, mas não importa o tamanho dele, não importa a circunstância, se você for em direção a ele, em nome do Senhor Jesus, você é mais que vencedor. Você já venceu, queridos. Amém? O gigante cai diante de você. Sabe, queridos, Deus deseja levantar homens e mulheres para uma posição extraordinária.
Deus deseja que esta promessa, esta vontade dele seja manifesta na vida de muitos homens e mulheres. Mas sabe, queridos, antes de muitas vezes nós chegarmos lá, é necessário nós guardarmos o coração e nos mantermos fiéis. Amém? Não importa a circunstância, querido, Deus vai levantar você. Ah, mas os motivos querem me fazer chorar. Mas é aí que está a diferença entre o que serve e o que não serve. Quem não serve não tem esperança, mas quem serve a Deus tem esperança. Quem serve a Deus age em fé. Quem serve a Deus sabe quem é. Amém? Quando a circunstância se levanta contra aquele que não é filho, que não conhece, que não tem intimidade, não sabe quem é o Senhor, ele logo sai correndo. Mas quem sabe quem é o Senhor não corre não. Aleluia. Amém? Você abriu em Salmo 122. Esse Davi, queridos, olha só: alegrei-me quando me disseram, alegrei-me quando me convidaram, eu enchi-me de alegria quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eu falei sobre motivação aqui. Sabe, queridos, existe um gatilho muitas vezes para nós rompermos a nossa vida espiritual, ministerial, nossa vida que se chama o gatilho de fé, de convicção. Amém? Essa motivação, queridos, é o que vai muitas vezes abrir a porta para que nós venhamos estar receptivos àquilo que Deus tem para nós. Davi falou assim: olha, eu alegrei-me quando me convidaram, como disse, vamos à casa do Senhor, enchi-me de alegria. Sabe, queridos, Davi tinha motivação pelas coisas de Deus. Em outra passagem ele fala assim: olha, o zelo pela tua casa me consome e me devora. Olha as palavras, queridos, aí a Bíblia diz: um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se colocava, queridos, é como se ele e Deus, a comunhão que havia. Queridos, Deus nos chama nesta noite para um outro nível, uma outra dimensão. Amém? Não como quem está ali embolado no problema, mas como quem está sentado ao lado, à destra de Deus, junto com Cristo. Amém? Sabe a motivação? Imagina, queridos, Davi fala assim: já se encheu de alegria quando convidaram ele, quando ele soube, eu vou para a casa do Senhor. Imagina na casa. Se ele já saía de casa ou do palácio, né, com essa motivação, quando chegava na casa ninguém segurava. Como nós temos saído da nossa casa, como nós estamos esperando o dia, o horário em que nós vamos estar juntos adorando ao Rei dos Reis. Sabe, queridos, essa motivação muitas vezes vai determinar o nível e a intensidade em que nós vamos mergulhar nas grandezas de Deus. Amém? O próprio Jesus falou isso: no mundo tereis aflições, vão ter problemas, vão ter circunstâncias, mas é lá no meio das circunstâncias que você deve se animar, porque se você não se animar, mais dificilmente você vai sair dela. Amém? Mas quando eu me animo é diferente. Irmãos, José do Egito, ele era odiado por seus irmãos, foi espancado por seus irmãos, foi jogado num buraco por seus irmãos, foi vendido como escravo por seus irmãos, foi lá para o Egito como um preso, foi vendido como escravo, serviu lá como um serviçal lá na casa de Potifar, depois foi para a cadeia, ficou na cadeia. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quando a nossa motivação está no Senhor e não na circunstância, nós não mudamos. Queridos, eu vou dizer para você que não é essa palavra que é o Espírito Santo que está falando aqui através dessa palavra. Quando nós temos convicção que eles não importa a circunstância, seja livre ou seja na cadeia, ou seja onde for, pode se levantar o que for diante de nós, nós perseveramos, porque nós sabemos quem é o Rei dos Reis, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Pai, quem nós somos em Deus. José vai preso, ficou ali, queridos, sofreu muito, mas a Bíblia diz que ele se manteve fiel. Amém? Ah, mas sabe, né?
Era José, queridos. A Bíblia cita uma lista de muitos outros homens que, em meio do problema, em meio da circunstância, lá ele se levanta contrário. Aí é que está a diferença. Em todas as vezes que nós vimos na Bíblia, irmãos, homens e mulheres vivendo o sobrenatural, vivendo coisas extraordinárias, coisas diferentes, coisas extraordinárias, espetaculares, é porque eles ousaram, eles se moveram, queridos, a agir ou fazer coisas diferentes, algo diferente que eles não faziam antes. Amém? A Bíblia diz, queridos, que José só de poder só depois de Faraó. Meu Deus, irmãos. Isso é para mostrar que Deus é poderoso para colocar quem Ele quer, onde Ele quer. Ele coloca quem Ele quer, onde Ele quer, mas desde que o nosso coração esteja conexão direta. Wi-Fi. Não é de escada, é Wi-Fi. Amém? Full. Conexão, ligado, direto. Amém? Talvez hoje nós precisamos, talvez você precisa hoje ajustar a sintonia das ondas do Espírito, das ondas da comunicação do céu com o teu coração, com o teu Espírito. Vamos ajustar a sintonia, vamos fazer uma sintonia fina. Vamos fazer uma sintonia que realmente venha me fazer entender e compreender a mensagem de Deus sem nenhum ruído. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, em uma outra situação lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que Paulo e Silas foram lançados na prisão por pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que eles, depois de espancados, eles foram lançados na prisão com as mãos e pés presos em um tronco, irmãos. Depois de espancados, imagina, eles não podiam nem com a sua própria mão, talvez, tentar minimizar a dor. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, queridos, quando ninguém mais faria, queridos, enquanto alguns estariam chorando, eles começam a louvar, render louvores a Deus. Eles estavam louvando, queridos, por uma coisa, por quem Deus é. Amém? Eles não estavam sendo movidos pelas circunstâncias, as circunstâncias talvez estavam fazendo eles chorar, mas eles resolveram adorar. Adorar. O que tem motivado você? Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a sua reação diante das circunstâncias que tem se levantado contra você? Será que a circunstância que tem se levantado contra você é pior do que se levantou contra Paulo e Silas? Contra José do Egito? Contra tantos homens, contra Jesus? Contra Paulo, que a Bíblia diz que foi apedrejado, queridos, e ele foi espancado. A Bíblia diz, queridos, que ele foi dado como morto. E quando os discípulos oram e ele ressuscita, ele volta, a Bíblia diz que imediatamente ele continuou, foi indo agora para outra cidade para pregar o Evangelho. Nada para, nada pode parar você. Ai, mas sabe, aconteceu, eu não sei, queridos, mas eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia garante o teu final, já está escrito. Se alegra, põe os teus olhos fitos no alvo. Aleluia, aleluia, amém. Vamos continuar aqui. Se der, eu entro na mensagem que eu preparei. Se não, eu prego outro dia. Amém? Vá para Tiago, capítulo 5. Tiago fica um pouquinho antes de Apocalipse. Eu não sei o que pode ter se levantado contra a tua vida, mas eu sei o que você deve fazer. Eu não sei qual que é o gigante, eu não sei qual é o tamanho do problema, mas a Bíblia diz o que você deve fazer. O problema é que às vezes, por falta de conhecer a Bíblia, a gente age, muitas vezes agimos da forma errada, e aí não alcançamos aquilo que desejamos. Você abriu lá? Tiago capítulo 5, verso 13.
Você abriu lá? Tiago capítulo 5, verso 13 diz: está alguém entre vós sofrendo? É uma pergunta. Está alguém entre vós sofrendo? Procure todas as pessoas que você conhece e vai reclamar para eles. Está escrito isso aí? Mas muitas vezes é isso que é feito. Está alguém entre vós sofrendo? A pessoa está sofrendo algum tipo de coisa, mas olha, sai lamuriar para Deus e todo mundo, para toda a cidade, toda a vizinhança, para a família toda, para todos. É um lamento só. Mas a Bíblia diz aqui, queridos, está alguém entre vós sofrendo? Essa palavra sofrendo no grego, queridos, ele significa tanto um sofrimento físico, sim, mas principalmente mental. Principalmente mental. Existem batalhas na mente, não é verdade? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E muitas vezes, muitos dos sofrimentos que as pessoas sofrem, que o ser humano sofre, é por consequência de não ter uma mente renovada com a palavra de Deus. Porque daí é bombardeado de informações do inferno, que vai cada vez mais, é como se uma mão tivesse em cima da cabeça e fazendo força para baixo assim, ó. Para até pressionar a cabeça na terra assim e ficar ali segurando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você renova a sua mente com a palavra de Deus, conforme Romanos capítulo 12, você vai ter agora ferramentas. Você agora tem a palavra, e a palavra, queridos, é como uma espada de 2 gumes, ela corta de toda forma. É uma espada tão poderosa, queridos, que não tem como você se colocar ou se manter numa posição dessa, uma posição de prisão. Não, porque a palavra é poderosa. Você, quando conhece a palavra, começa a lançar a palavra, e a palavra começa a abrir caminho diante de você. Não importa o embaraço, ela abre caminho. Está alguém entre vós sofrendo? Não importa o sofrimento, não importa o pensamento, não importa aquilo que... Olha, o diabo pode lançar o que ele quiser, mas você não é obrigado a alimentar esse pensamento. Você deve transformar a sua mente com a palavra. Lança fora o pensamento do diabo, nem aceita. Fala: Satanás, tu já chegou atrasado, porque a palavra de Deus diz que eu sou filho, e como filho eu sou herdeiro. O meu pai é criador dos céus e da terra. O meu pai é o dono do ouro e da prata. O meu pai é aquele que me sustenta. O meu pai é aquele que é a provisão da minha vida. O meu pai é aquele que, se eu estiver no deserto e tiver inimigos atrás de mim, e se eu tiver o mar diante de mim, ele vai abrir o mar para mim passar, e vai impedir com que eles me peguem. Livramento. Aleluia. O meu pai é aquele que, se eu estiver no deserto e tiver calor, meu pai vai colocar uma coluna de nuvem em cima da minha cabeça para me dar refrigério. Meu pai é aquele que, se eu estiver no deserto e tiver frio à noite, muito frio à noite, ele coloca uma coluna de fogo para aquecer. Meu pai é aquele que, se eu estiver no deserto e não tiver água, ele vai fazer sair água da rocha para mim beber. E se eu tiver fome, vai mandar codornizes do céu, porção diária de cada dia. De cada dia. Aquele que deu ontem é o que vai dar hoje, o que vai dar amanhã. Não te preocupa. Aleluia. Oh, aleluia. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós sofrendo? Principalmente na alma? Faça oração. Ele não está falando assim: se você quiser, sabe, você faz. Não, ele não está dando uma opção. Ele está sendo autoritário aqui. Ele está falando assim: ó, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Nós sabemos, queridos, que é bíblico, inclusive, nós buscarmos conselhos, nós buscarmos autoridade espiritual,
né, pessoas que possam compartilhar da palavra de Deus, né, e orar por nós. Isso é bíblico. Mas sabe, queridos, a primeira coisa que nós devemos fazer, a primeira oração. Mas estou sofrendo. Você deve recorrer para quem? Para o teu pai. Não sair correndo por aí, se queixando, como quem é um bastardo, não é filho. Como quem não tem esperança, como um ímpio, que não tem esperança, não tem fé. Não, queridos, você é filho. Está alguém entre vós sofrendo? Faça, ele diz, fazei, faça oração. Sabe, Deus, a palavra de Deus diz assim, ó: trazei as vossas causas, traga-me a memória. Trazei, vamos entrar em juízo aqui sobre a circunstância. Traz a memória as promessas que eu fiz. Traze-me a memória o que diz a minha palavra. Não que ele não saiba, queridos, não que Deus tenha amnésia, não que ele se esqueceu da palavra, mas é porque nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa boca. Porque o próprio Jesus falou em João 15:7, diz: se as minhas palavras, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Todo mundo quer estar de mão dada com Jesus, quer estar com Jesus, mas muitas vezes não tem a palavra de Jesus, não tem a palavra dentro. E se não tiver a palavra dentro, queridos, é vulnerável. Qualquer coisinha está chorando. Vou dizer uma coisa para você, queridos: você está sendo chamado nessa noite para um outro nível. Circunstância de tristeza, muitas vezes, momentos podem acontecer. Amém? Podem acontecer. Não é um estilo de vida do crente. A Bíblia diz que Jesus, quando Lázaro morreu, chorou, mas ele não passou o resto da vida, do seu ministério, chorando. Amém? Eu não sei o que possa ter morrido na sua vida, mas, queridos, eu vou dizer, se morreu, ou você ora para ressuscitar, queridos, ou você muda agora a direção. Olha para o alvo. Aleluia. Quando nós fazemos a oração, a Bíblia diz, queridos, que tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Tudo que pedirdes em meu nome, sem duvidar no seu coração, recebereis. O segredo é a oração. Está sofrendo? Ore. Ore. Aleluia. A oração, queridos, é uma ferramenta, uma arma poderosa. É aquilo que realmente vai nos trazer instruções. É um diálogo com o Pai, é uma conversa com o Pai, é um abrir do nosso espírito para estar sensível ao que a palavra de Deus diz. Se você, queridos, estiver sofrendo por alguma coisa e você não está orando, não adianta você reclamar para o mundo inteiro, porque o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então, quando eu vou direto para a fonte, eu vou direto para quem pode resolver, para quem é o meu Pai, aquele que me ama, aquele que me ama e sabe que eu preciso. Quando eu faço isso, eu estou indo direto no ponto. Aí depois continua: está alguém alegre? Foi a pergunta que eu fiz aqui no início. Você está alegre? Amém? Mas se a Bíblia diz que quem está alegre, cante louvores. E qual foi a sua motivação? Qual é a nossa motivação no momento da música? A circunstância tem me pressionado, me abalado, me sufocado, ou eu realmente tenho... Aleluia. Pessoas, irmãos, a todo momento pessoas estão sendo curadas na oração, nos louvores, na adoração. O problema muitas vezes, queridos, é que as pessoas desconsideram esses momentos.
E sabe, a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está no meio. E se Jesus está no meio, tem disposição de cura, tem disposição de provisão, tem disposição, queridos, de bonança. Amém. Então, queridos, é em todo momento quando nós nos reunimos para adorar, queridos, é naquele momento ali, é um momento de nós realmente nos colocarmos diante dele, crendo. Amém. Se nós fizermos assim, queridos, as coisas mudam, a atmosfera, o ambiente. A Bíblia diz que Deus se manifesta onde ele é desejado, onde o que 2 ou 3 concordarem na terra, ligarem, terá sido ligado no céu. Sabe, queridos, existe um poder. A Bíblia diz lá que a igreja de Atos, eles tinham tudo em comum. Era um só o coração e a alma do povo. Eu imagino o seguinte, que a igreja de Atos ali, eles aprenderam com Davi, eles devem ter lido, eles devem ter conhecido a história que ele falava assim: alegrei-me quando me convidaram. Eu logo me alegro, me encho de alegria em saber que eu vou me reunir para adorar. Vou me reunir com os meus irmãos, com o povo, com a família da fé, a família de Deus. Quem está alegre, cante louvores. Amém. Verso 14: está alguém entre vós doente? Chame os pastores da igreja, os presbíteros, e façam oração sobre ele. Amém. Ungido com óleo em nome do Senhor. Versículo 15: olha o que cura, irmãos, o que cura. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você percebe que tudo isso aqui, olha só, tudo remete a Deus. Está sofrendo? É Deus, meu irmão. Em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida é Deus. Não é só no momento da alegria, é no momento também da tribulação. Quando o momento estiver complicado, você precisa se voltar para Deus. Aleluia. Amém. Você é feliz? Oh, Satanás não pode roubar a tua alegria. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que a alegria é fruto do Espírito, não é fruto do corpo, não é fruto da mente, não é fruto, queridos, da circunstância. A alegria é fruto do Espírito. Um coração alegre formoseia o rosto. Eita glória. Ah, mas eu estou passando por uma situação bem difícil. Tudo bem, isso pode acontecer. Ninguém está em uma posição que não possa acontecer alguma adversidade. Mas de uma coisa eu sei: pode dar a tempestade que for, se Jesus está no teu barco, ele não vai virar. O problema muitas vezes é que no meio da tempestade, do olho do furacão, nós esquecemos quem está junto, quem está no barco. Ai, o barco vai afundar. Ah, mas olha as ondas, lá vem a onda, vai quebrar o barco, vai furar o barco, vai dar problema, vamos naufragar. Tem gente que vai mais além ainda, diz: vou morrer afogado. Tem gente que nem pensa assim, ó, vai quebrar o barco, vou sair nadando, né? Não, já vai direto, vou morrer. Não, queridos, não é isso que a Bíblia diz. Se Jesus está no teu barco, não vai afundar. Se Jesus está na tua casa, ela não vai afundar. Tiago 5,13. Você deve grifar esse versículo. Está alguém entre vós sofrendo? Quando vir algum tipo de aflição que possa querer trazer algum sofrimento para você, ore. Ora que tudo melhora. Amém? Aleluia. Sabe por quê? Às vezes não é fácil não. Às vezes a alma ela está latejando tão forte que ela quer impedir muitas vezes
a intimidade do Espírito com o Espírito Santo, amém? Com Deus, na oração. E às vezes no início da oração você vai ter que muitas vezes fazer um esforço, quando você está numa situação como essa. Mas sabe, queridos, quando você começa a orar, começa a conversar com Deus, começa a declarar as grandezas de Deus, quem Deus é, o quanto Ele é poderoso. Você começa a declarar quem Ele é e quem você é agora, e começa a declarar o que a Bíblia diz a teu respeito. Daqui a pouco o Espírito Santo começa agora, aleluia, a fluir de dentro de você. As palavras já não são mais as suas palavras, são as palavras de Deus através da sua boca. E as palavras de Deus saindo da sua boca começam a criar coisas. E aí a sua alma vai começando agora a ficar limpa. Tudo aquilo que está te atrapalhando vai tirando. E aí você começa agora a entrar num ambiente de adoração. Adoração. Daqui a pouco você não sabe se você está na terra ou se está no céu. Se o céu está lá ou se o céu está dentro. Você não sabe. Está tudo ali misturado. E você começa agora num ambiente extraordinário. E ali Deus começa a comunicar grandes coisas ao teu respeito. Naquele lugar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós vamos, é com força mesmo. É com força que nós vamos conquistar as coisas. Realmente, pode dar sangue na canela, não largo. Amém? É assim, é com esforço. Muitas vezes você precisa ser convicto, perseverante. A Bíblia fala muito sobre perseverança, sobre constância, sobre perseverança, sobre firmeza. Amém? Nós precisamos estar convictos, firmes. Nada pode tirar o que a Bíblia diz do seu coração. O apóstolo Paulo fala assim: olha, que nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A morte, a espada? O que nos separará? Nada nos separará do amor de Cristo. Nada pode separar-nos do amor de Cristo. Aleluia. Amém? Quando nós estamos assim nesse nível, queridos, você agora vai começar a andar. Você está na viagem de carro, né? Você lembra? Não importa a tempestade que esteja lá fora, você está dentro. Você tem um louvor tocando. Você tem um ar-condicionado. Não tem barulho. Tem um ambiente de Deus. Você está abrigado. Não importa o clima. A sua viagem é segura. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, queridos, cada vez mais ser firmes. Firmes. E aí sim, queridos, aí nós vamos estar preparados para enxergar com nossos olhos aquilo que a palavra está produzindo quando sai da nossa boca. Amém? Porque é assim, queridos. Aonde que a fé ela realmente é demonstrada? É no meio da circunstância que é impossível ao homem. A fé é um elemento sobrenatural, ela é um elemento de milagres, é um elemento de espetacular. Amém? Ela existe, queridos, ela é para isso. Então quando que ela vai operar? Quando você estiver num ambiente em que humanamente não pode ser feito. Quando você estiver numa circunstância em que a força do seu braço não pode. Amém? Quando tudo que você possa fazer não vai dar certo, não vai mudar nada. Aí a fé entra em operação. Mas quando que ela entra? Quando eu falo. Crie, por isso falei. Se eu tenho fé, eu falo. E se eu lanço da minha boca, ela é responsável por fazer. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, chegará um dia sim em que não haverá choro, não haverá essas coisas. Mas enquanto estivermos aqui, existem momentos, muitas vezes, circunstâncias que vêm, surgem, que querem muitas vezes fazer-nos parar. Mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Sabe, queridos, e Ele é um consolador por excelência. Ele é aquele que nos aponta o caminho. A tristeza, ela pode ser um momento, mas não é o nosso estilo de vida. Se você encontrar uma pessoa que ela está toda sempre triste, sempre com a palavra de derrota, palavra pessimista, palavra de tristeza, queridos, essa pessoa precisa se encontrar em Deus, porque não é o estilo de vida do crente. Amém? Pode até acontecer, mas não é o nosso lugar. Se acontecer, logo nós vamos para a fonte, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz a nosso respeito. Nós nos levantamos de volta e corremos a carreira. Amém? E aí, meu irmão, aí, eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando você vai começar a mudar a circunstância diante de você? Quando você começar a dançar, quando não tem a música. Isso é fé. Sabe quando as coisas vão mudar para a sua vida? Quando as circunstâncias quiserem fazer você chorar e você começar a dar gargalhada e se encher da palavra e falar: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Ah, mas não é fácil. Não. Mas quem disse que você é normal? As coisas fáceis são para os normais. Você é anormal em Cristo, porque você é espiritual. Amém? Você tem um potencial tão grande dentro de você que talvez nem você sabe ainda. Talvez, né? Mas eu sei que você sabe. Amém? Aleluia! 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 Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Se está alegre, cante louvores. Não espere a música tocar para você cantar. Cante antes da música. Aleluia, aleluia, aleluia. Fruto do Espírito, fruto, queridos, de dentro para fora. Se a circunstância, o que for externo, parar você, interromper você, bloquear você, tirar a alegria de você, queridos, é porque você precisa se encher mais da palavra. O que move Deus não é uma cara de tristeza. Aí eu vou fazer uma cara de tristeza aqui para ver se Deus se compadece de mim. Eu vou chorar aqui porque quem sabe a lágrima, né, é mais emotivo assim. Quem sabe Deus se compadece de mim. Ah, eu vou me emburrar aqui, vou ficar, né? Eu vou ficar aqui no meu canto, ninguém fala comigo, né? Estou aqui bravo aqui. Não, o que é, irmão? O que está acontecendo, irmão, minha irmã? Não é nada, não. Como se, né, fosse resolver. Deus vai mudar. Não. A Bíblia diz que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele é movido por sua palavra e a sua promessa. Então, se nós queremos mover Deus, nós devemos agir conforme a palavra dele. Aí sim. Quem tem compromisso com a palavra? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, né? Você está animado nessa noite? A palavra de Deus, queridos, é poderosa. É uma arma com 66 calibres. Queridos, é uma arma tão poderosa. A palavra de Deus é tão poderosa. Jesus falou lá em Mateus 4:4, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus saindo da boca dele ou saindo da tua boca, se é a palavra de Deus, é a dele. Amém?
Mas quando eu vou me encher da palavra? Quando eu me encho, quando eu me alimento da palavra de Deus. Hoje, não sei se todos sabem, é comemorado, né, o dia da Bíblia. Amém? Segundo domingo de dezembro. Marque bem essa data. Segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Qual a importância da Bíblia para você? Qual que é a importância da Bíblia para nós? Aleluia. A Bíblia é poderosa, queridos. A Bíblia, ela é a carta de Deus, a carta de amor de Deus para os homens. A Bíblia é a carta de amor de Deus para os homens. Então eu vou abrir no meio dela. Eu vou abrir um versículo central da Bíblia. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. O poder das Escrituras, o poder da palavra. Quanto mais palavra você tem, mais o diabo tem que correr de você. Você imagina o seguinte, irmãos, olha só. Uma pessoa, ela pode ter na casa dela, ou, né? Enfim, pode ser assim, na casa dela, um arsenal de armas. Todas as armas que você puder imaginar, até tanque de guerra. Ok? Ela tem na sua casa, no seu quintal, ela tem tudo isso. Tem todas as armas, todos os calibres, bazuca, fuzil, tanque de guerra, né? Tem tudo na casa dela, tem tudo lá. Cercado, tem os muros, tem o portão. Aí o inimigo vem, ela pega, resolve sair, né, contra o inimigo com canivete. Ela vai contra o inimigo. Resolveu ela ter um monte de arma? Não resolveu, por quê? Porque quando ela foi com canivete só. Nós temos um arsenal. Mas se na hora da necessidade, da circunstância, você puxar um canivete, você pode se dar mal. Quando Jesus estava lá no deserto, que Satanás veio contra ele, ele estava com o arsenal mesmo. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, e tá, e Satanás teve que sair correndo. Amém? E é assim que nós devemos ser. A palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Então eu vou falar algumas coisas aqui, continuando, né, para nós não deixarmos passar em branco o dia da Bíblia. Amém? Irmãos, nós estamos aqui porque fomos alcançados por uma palavra poderosa, e uma palavra que foi escrita na Bíblia Sagrada. Contar algumas coisas para os irmãos. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita aproximadamente aproximadamente 1.600 anos atrás. Ela começou a ser escrita, né? Ela foi escrita por um período de 1.600 anos, por cerca de 40 autores diferentes, em diferentes épocas. Diferentes épocas, sem se conhecer, sem nada. E ela não era assim como é hoje, todos os livros juntinhos, certinho, não. Um profeta recebia de Deus, escrevia as escrituras, e era num rolo, pergaminho, amém? E aquilo lá ficava lá com o povo guardando. Ia juntando nas sinagogas depois, amém, queridos? Foi desde lá de trás Moisés, e depois foi vindo os profetas, e aí veio até Jesus, e depois os apóstolos, amém? Depois que foram reunidos. Mas sabe, irmãos, cerca de 40 autores, no intervalo de 1.600 anos, irmãos, eles escreverem acerca da mesma coisa e não se contradizerem, só pode ser inspiração divina. E se tem inspiração divina, tem veracidade. Se tem inspiração divina, queridos, tem poder envolvido. Amém? Não tem como, irmãos. Se nós aqui estamos nessa sala escrever aqui, se conhecendo acerca do mesmo assunto, vai ter contradição. Um vai pensar de um jeito, outro vai pensar de outro. Mas com a Bíblia não foi assim. Porque havia a mão de Deus no negócio, amém? Mas veja bem, olha só, irmãos, eu quero trazer alguns dados para os irmãos. O dia da Bíblia, ele foi criado de uma forma
né, internacional, né, em todo o mundo, no ano de 1549, na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer. O que ele fez? Ele incluiu na data comemorativa das orações dele, no livro das orações do rei Eduardo VI, na Grã-Bretanha. No ano de 1549, foi a primeira vez que foi colocada uma data também oficial como o Dia da Bíblia. Olha só o ano que foi, né? Mas vamos lá, e no Brasil, quando que foi? No Brasil começou a ser celebrado em 1850. 1850, com a chegada dos primeiros missionários cristãos evangélicos dos Estados Unidos e da Inglaterra aqui no Brasil. E aí, na mesma data, amém, irmãos? Agora, olha só que interessante. A primeira manifestação pública sobre a Bíblia foi na fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga, lá em São Paulo. A primeira manifestação pública sobre o Dia da Bíblia, amém? Sobre a Bíblia, foi em 1948, aqui no Brasil. Mas olha só, desde lá era sendo feito pelos cristãos evangélicos e tal, mas em dezembro de 2001, esse Dia da Bíblia passou agora a integrar o calendário oficial da nação brasileira. Amém? Em 2001 passou a integrar o calendário oficial da nação, do Brasil, através da Lei 10.335. Então, para quem não sabe, o Dia da Bíblia faz parte do calendário do Brasil. Amém? E quem que vai comemorar? Somos nós. Somos nós, amém? Aleluia, glória a Deus. E sabe, irmãos, eu não vou me recordar que é uma frase bem grande, né, de Napoleão Bonaparte, mas talvez eu troque as palavras, mas não a essência da frase, amém? Certa vez Napoleão Bonaparte, você sabe que foi um grande revolucionário, né, em guerra da época dele, né, e ele diz assim: olha, em todas as minhas revoluções eu fiz de guerra, eu fiz através de guerra, de derramamento de sangue. Mas quando eu li a Bíblia, ele falando, Napoleão Bonaparte, eu percebi que Deus revolucionou a história da humanidade sem guerra, sem violência, somente através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Revolucionou a história, irmãos. Existe um antes de Cristo e existe um depois de Cristo. E a Bíblia nos mostra isso. Amém? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Salmo 119. Nós vamos ler o Salmo 119 inteiro agora para comemorar o Dia da Bíblia, amém? Estou brincando, irmão. Eita, imagina, né, irmãos? Oh, aleluia. Salmo 119. Você achou aí? Salmo 119, vamos começar aqui com o verso 11 e 12. Você achou aí? Diz assim, ó: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Amém? Olha o que diz aqui, irmãos: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você está vendo que tem uma forma de não pecar. É se enchendo da palavra. Amém? Quanto mais palavra você tiver, mais você vai viver alinhado com ela. Amém? E sabe, queridos, a Bíblia diz: guardo a tua palavra no meu coração. Eu vou dizer para você o seguinte, que eu só posso guardar alguma coisa que eu pego e resolvo guardar. Tem gente querendo, orando, até jejuando, inclusive, para que da noite para o dia sua mente se encha da palavra de Deus. Isso não vai acontecer se você não estudar a Bíblia.
A Bíblia diz que Jesus, já com 12 anos, estava lá no templo, falando sobre a palavra. Depois a Bíblia não fala de Jesus, dos seus 12, não menciona esse período, né, dos 12 aos 30 anos de Jesus. Mas eu tenho certeza de uma coisa, queridos, ele deve ter continuado lá pelo templo. Porque ele estava cheio da palavra. Muita coisa era conexão direta com Deus, amém? Com certeza. Mas ele por várias vezes citava as Escrituras. Por várias vezes Jesus citou as Escrituras. Por quê? Porque ele estudou, ele recebeu, ele se expôs à palavra, guardou no seu coração. Amém? Nós devemos guardar a palavra de Deus. Não desprezar a Bíblia, não desprezar a palavra de Deus, guardar ela no nosso coração para não pecar contra Ele. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Queridos, se eu sei, olha só, eu guardo a palavra e tenho ensinamento do próprio Deus, do Espírito Santo. Amém? Você está sendo abençoado aí? Agora o verso 89, do mesmo capítulo. Ah, mas a Bíblia, né? Eu não sei se a Bíblia não é algo muito antigo, né? Eu acho que ela está fora de moda. Ela, né? Não sei se ela vai. Ela falou aqui dentro de um outro contexto. Eu não sei se a Bíblia pode me ajudar hoje. Olha só no verso 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Passará os céus e a terra, mas as tuas palavras, ele falando, as minhas palavras não hão de passar. Amém? A palavra de Deus está firmada. Se você traz a memória, se você fala a palavra, ele tem compromisso, ele vai pegar essa palavra. Amém? Continuando então, mas como eu não vou ler o capítulo todo, né? Então eu vou lendo alguns versículos salteados. Verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não importa a treva, não importa aonde você tenha que passar, se você tem a palavra, você tem luz para iluminar. Amém? O que é de bicho, o que é de bicho que talvez tenta ameaçar você, vai fugir. Amém? Se tiver buraco, você não vai cair. Se tiver uma pedra, você não vai tropeçar, porque a palavra de Deus vai ser como um farol, vai iluminar você nos teus caminhos. Vai mostrar as direções, vai mostrar para onde você tem que ir. Imagina você, está um escuro, porque assim, a Bíblia, o mundo jaz em trevas, já no maligno. Imagina, queridos, se você está numa escuridão, você sabe que se você chegar na sua casa, ou aqui mesmo, né? Nós apagar todas as luzes e falar assim, agora você tem que sair daí, vai em tal direção, você vai sair batendo e batendo nas cadeiras, atropelando tudo, não vai? Agora, se tem luz, não. Você desvia daquilo que não é para, né? Você desvia, você vai na direção certa. Você não vai atropelar nada, você não vai cair, não vai tropeçar, porque existe luz, e a palavra é a luz. Amém? Se em alguma área da sua vida você está tendo dificuldades, lance luz sobre essa área. Lance luz sobre essa área. Amém? Como é que eu posso fazer isso? Vai para a Bíblia e procura tudo que a Bíblia fala a esse respeito. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe, queridos? Interessante que a Bíblia diz lâmpada para os meus pés, né? Sabe por que será, né? Eu gosto dos detalhes, eu gosto de procurar saber o porquê das coisas. Mas tem uma outra passagem da Bíblia que diz: formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Interessante esse negócio também, quando Jesus fala lá na palavra a respeito do filho pródigo, quando ele volta, foi colocada uma sandália nos pés dele. Tem um segredo, tem alguma coisa com isso. Queridos, pés é o que nos movimenta, é o que nos leva em direções. E as lâmpadas estão nos pés, ou seja, não importa a direção que, a luz vai estar com você, vai iluminar. Mas, queridos, eu vou dizer para você uma coisa: se fosse para a luz ficar num lugar só, não seria nos pés.
Mas se é nos pés, é porque é para você caminhar, e aonde você for, se você se encher da palavra, você tem clareza. Amém? Você tem clareza. Glória a Deus. Você está sendo abençoado, queridos? Verso 130 agora. A revelação das tuas palavras esclarece. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Eita glória, obrigado, Pai, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, queridos? Olha só, vá comigo para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Segunda Timóteo 3,16. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse arsenal. Aleluia. É um arsenal, queridos. É uma palavra para cada tipo de circunstância. Não tem circunstância que não tenha palavra, não tenha munição. Não tem, queridos. Seja qual área for da sua vida, qual monte que se levantar, gigante que se levantar, tem palavra para isso. Eu falei, 2 Timóteo 3, 16, amém? Aleluia. Eu quero ler desde o 14, amém? Amém? Vamos ler esse trecho ali. Diz assim, ó: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Quando ele fala homem aqui, agora fala homem e mulher. Mas olha só o que diz aqui: ela é apta, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Amém, glória a Deus, quero aprender, Senhor. Para a repreensão, aí nessa parte eu não quero ser repreendido, mas vai ter circunstâncias que a Bíblia vai repreender você. Deus, através da palavra, vai trazer repreensão, correção para você, e você precisa ter maturidade para receber a correção. Amém? Eu já falei aqui, eu acho interessante, tem as caixinhas da promessa, né? A caixinha da promessa. Quando vou pegar a promessa lá, se é uma palavra boa, eu logo leio em voz alta. Mas se é uma repreensão, opa, isso aqui não é para mim, deixa eu botar aqui de volta. Como se não fosse palavra, né? Não, tirei aqui, o Senhor é meu pastor, eu estou lendo, né? Meu pastor não me falta. Opa, olha só, Deus falando comigo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí se puxa uma outra palavra, que não é, né? Que é uma palavra mais de correção. Daí está escrito lá: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Opa, essa aqui não é para mim, nem vou ler em voz alta, vou deixar aqui atrás. Mas a palavra de Deus, ela é apta, ela é útil para o ensino, para a repreensão ou para a correção, né? Para a educação na justiça. Amém? A palavra de Deus, queridos, é o que realmente, queridos, vai nos fazer viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Você crê comigo? Quero chamar aqui o Ministério de Música. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero orar com você. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os pastores, bispos, presbíteros, para que orem sobre eles. Amém? Aleluia.